Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a chegada dos africanos à América Portuguesa. Vamos lá? Temos aqui, no canto esquerdo aqui, um poema do Castro Alves, um poema muito famoso, chamado Navio Negreiro, que fala sobre as condições em que ocorriam as travessias, né, dos africanos escravizados aqui para a América. Então, temos aqui, presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Esse poema ele é maior, óbvio, isso aqui é apenas uma pequena parte. Ele traz detalhes, né, sobre essas travessias tão dolorosas e cruéis para essas pessoas feitas cativas, né? Então, fica aí a dica, depois, se alguém quiser ver o poema na íntegra, que realmente traz uma riqueza de detalhes tristes, mas que retrata bem, né, essas condições dessas travessias. E aqui temos uma imagem, né, negros no porão de um navio, né, do Johann Moritz Rugendas, né, que mostra aí, né, ilustra aí como é que eram os porões dos navios negreiros, também apelidado de tumbeiros, visto que muitos dessas pessoas morriam nessa travessia, e aí por isso a associação com a ideia de tumba. O tráfico de negros como escravos para o Brasil se deu ainda no início do século XVI. Em carta enviada ao rei de Portugal, Duarte Coelho já citava a importância e a necessidade de trazer negros escravos para a colônia como forma eficiente de colocar em prática o processo de ocupação do território americano. O Duarte Coelho, ele foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco. Né? Lembram lá aquele esquema lá de capitanias hereditárias, né? E aí quem ficava responsável por cada capitania era chamado de capitão donatário. Então, o Duarte Coelho, ele foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco. O tráfico de escravos no Atlântico. Ao contrário do senso comum, que nos faz imaginar o tráfico como sendo algo desorganizado e amador, soando mais como uma aventura do que profissionalismo, a literatura atual nos mostra que o tráfico de escravos configurou-se numa organização altamente estruturada e que contava com a participação de vários reinos africanos nessa empreitada. Falamos um pouco sobre isso na aula passada. Mas é importante enfatizar que esse tráfico de escravos era algo muito sistematizado. Inclusive, um dos fatores que vão impulsionar a escravidão africana é esse tráfico. Alguns historiadores hoje em dia revisam o seguinte, porque muitos falam que tinha se deixado de lado o indígena, aqui o índio, que a escravidão, quando começa a trazer escravos da África, não é que os índios deixam de ser escravizados, muito pelo contrário. Vai haver depois uma lei que proíbe, mas isso ainda assim durará durante muito tempo. Então, existe a ideia que era a seguinte, que o nativo indígena ele não servia para o trabalho manual, que ele era mais fácil ele empreender fugas, dado que ele conhecia o território, e esses fatores, sim, influenciaram também. Todavia, hoje, alguns historiadores defendem que, na verdade, o que impulsionou essa transportação de africanos para o continente americano como escravos era a questão do tráfico, que era altamente rentável, era altamente lucrativo. Então, esse tráfico enriqueceu muita gente. Muitas pessoas que negociavam escravos não eram senhores de engenhos, que tinham fazendas, não, muitos eram simplesmente traficantes de escravos, que iam lá na África, né, traziam esses escravos e vendiam aqui, distribuíam aqui no continente americano, e que era algo extremamente lucrativo. A organização do tráfico. O tráfico possuía planejamento. Devemos lembrar que os escravos eram mercadorias muito valiosas, portanto, perder uma peça se constituiria em prejuízo para o traficante. Algumas embarcações contavam com a presença de médicos e suprimentos mínimos
para garantir a sobrevivência da tripulação e da carga. Cuidado para não se criar a imagem, né, dizer, olha, então esse transporte era seguro, olha, tem até médicos aqui. Não, primeiro que a medicina da época era bem atrasada. Segundo que não havia esse altruísmo que talvez alguém pense. Muitas pessoas morriam nessa travessia. Na época já era uma viagem perigosa, até mesmo para pessoas que não eram escravas. A gente sabe de relatos de que essas travessias havia muitos naufrágios, a questão da alimentação, a questão da água potável já era muito precária. Isso para, sei lá, reis e príncipes regentes e tal. Imaginem para os escravos. Então, cuidado para não pensar, sabe, que era uma travessia de luxo em primeira classe. Não era, ok? Era algo extremamente doloroso e perigoso. E, como eu citei anteriormente no início da aula, né, os navios negreiros chegaram a ser apelidados de tumbeiros, ok? Temos aqui uma imagem, temos ali o nome ali traduzido em inglês, né, algo como inspeção e oferta de um negro, né? Inspecionava ali a questão da saúde física, dos dentes, né? Que, como eu falei, era visto como uma mercadoria. O escravo negro ele não era visto como uma pessoa detentora de direitos, de alma. Não, ele era uma peça, uma mercadoria, um mero instrumento. Ele não era nem visto como um ser humano, igual aos outros. No caso dos nativos indígenas, muitas pessoas ainda viam ele como um ser humano. Viam ele como um selvagem, um ignorante, mas é um ser humano ainda. Né? No caso dos negros africanos, muitos viam eles como algo inferior a humanos. São coisas, né? Eles são algo, eles não são quem. Temos aqui umas linhas aqui mostrando mais ou menos a rota do tráfico de escravos pelo Atlântico. Né? Temos essas linhas em azul e em laranja, mostrando um pouco dessa rota do tráfico de escravos entre o continente africano e o continente americano. Temos aqui uma representação do mercado de escravos na Rua do Valongo, no Rio de Janeiro, que é uma obra do Jean-Baptiste Debré, né, muito famoso por retratar várias cenas aí do Brasil colonial, o Debré, e isso aqui representa uma cena de um mercado de escravos no Rio de Janeiro. Os escravos dentro da Casa Grande. É importante salientar o seguinte, que os escravos, essas pessoas escravizadas aqui no Brasil, elas não eram utilizadas apenas no plantio da cana-de-açúcar ou na extração nas minas de ouro. Eles ocuparam várias funções aqui na colônia. Tinha os escravos barbeiros, pedreiros, tínhamos cozinheiras. Então, eles ocuparam diversas ocupações, ok? Então, isso é importante enfatizar. Aí temos aqui outra representação do Debré, chamada Família Brasileira e Escravos, em que mostra uma certa mistura ali, né, do dia a dia, na Casa Grande, na Casa do Senhor, em que os escravos faziam parte do dia a dia. Então, havia essa mistura, esse contato direto. Temos aqui as amas de leite. Era comum nas casas grandes dos engenhos as negras servirem de amas de leite para os filhos dos senhores de engenho. Então, vejam que há realmente uma mistura muito grande entre quem escraviza e quem é escravizado. Cuidado para não criar uma ideia de tolerância e de respeito, né? De repente você pensar, nossa, olha como eles foram introduzidos no seio da família. Repito, eles eram vistos como mercadorias, né? Então, a escrava ela vai ser ama de leite se isso for útil, se isso for trouxer algum benefício para quem escraviza. Mas a regra geral é que eram pessoas escravizadas, vistas como mercadorias, vistas como propriedades. E temos aqui uma representação de um engenho, ok? E os escravos ali desempenhando determinadas tarefas. Mas essa questão dos engenhos, dos escravos, dos senhores engenhos, nós veremos numa próxima aula. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.